Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos comentar um assunto que está trazendo uma polêmica muito grande em todo o país, até na América Latina, e vai repercutir também pelo mundo, né? A notícia de que a Conmebol recebe uma doação do laboratório chinês Sinovac Biotech, a doação de 50 mil doses da vacina chinesa Coronavac contra a Covid-19. E o intuito da entidade, da Conmebol, é distribuir essas vacinas a jogadores e árbitros, aos envolvidos nos jogos de futebol, categoria masculino e feminino, das competições organizadas pela Conmebol. Pois é, isso traz uma certa polêmica por vários fatores. Até que ponto o jogador de futebol teria a prioridade para ser vacinado? Até que ponto essa categoria pode ser vacinado em detrimento de outras que estão expostas a um maior risco? Uma dúvida muito grande. Por exemplo, a Conmebol, que tem sede em Assunção, no Paraguai, país que vacinou pouco mais de 50 mil pessoas, e agora uma entidade que fica dentro do seu território recebe uma doação de 50 mil doses da vacina. O Paraguai é, nas Américas, nada mais, nada menos do que o último colocado, o país que menos vacinou as suas pessoas. E por lá tem gente morrendo de Covid-19. Estamos vivendo no país, no Brasil, neste momento, em vários lugares, a paralisação da vacinação, porque o próprio Instituto Butantan, que produz no país a vacina da Sinovac, a Coronavac, essa que a Conmebol está ganhando de presente, não tem insumos para produzir a vacina. E a vacinação está paralisada. Em vários países existe uma crise. E o que vemos desde o início da pandemia é o futebol resistindo e dizendo que não poderia paralisar as suas atividades e que não deveria, por não oferecer tantos riscos à sociedade. O futebol é aquele que canta em verso e prosa, que tem um protocolo seguro, que faz a testagem, o rastreamento, o isolamento daqueles infectados. E que, se tivesse esse protocolo, conforme já disseram dirigentes, inclusive o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, se o país, se o mundo tivesse o protocolo do futebol, a doença estaria numa situação muito mais tranquila, ou talvez até erradicada, como já chegou a dizer algum dirigente. E se tem essa segurança toda, qual a necessidade de furar a fila da vacinação? Qual a necessidade de se vacinar jogadores de futebol antes de motoristas de ônibus urbano? Qual a necessidade de se vacinar árbitros e atletas de futebol antes de funcionários de farmácias, de supermercados? Qual é a necessidade? No país, no Brasil, pessoas entre 50 e 60 anos ainda não foram vacinadas. Em alguns lugares, ainda não vacinaram pessoas até 65 anos de idade. E por que jogador de futebol tem que ser vacinado? Antes dessas pessoas que têm maior vulnerabilidade com a doença. Não existe, e a CBF gosta de dizer, a Conmebol, as federações, os dirigentes, os médicos do clube, não acontece neste momento um histórico de mortes entre os atletas em atividade no futebol. Eles mesmos dizem que os jogadores são mais resistentes. Então, eu acredito que, por uma questão de moral, por uma
por uma questão humanitária, a Conmebol não poderia aceitar essa doação, ou poderia encaminhar essa doação para algum país, como, por exemplo, o Paraguai, para que vacine as pessoas mais vulneráveis. E quer ter uma ideia? Às vezes as pessoas imaginam assim, mas o jogador de futebol vai negar se chegar uma vacina? Pode negar. Por exemplo, a Andressa Alves, jogadora da seleção brasileira feminina, falou sobre isso na semana passada, quando ela foi perguntada sobre a possibilidade do Comitê Olímpico Internacional vacinar os atletas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que devem acontecer esse ano. E olha só o que ela disse. No meu ponto de vista, como pessoa, como ser humano, os atletas têm que ser os últimos a serem vacinados. Tem pessoas que precisam, nesse momento, mais do que a gente. E eu acho que há outras maneiras de se preparar e poder chegar em Tóquio com segurança, chegar pelo menos 15, 20 dias antes ali, fazer os exames que a gente já faz, que é cotidiano para a gente. Então, a questão da vacinação, eu acho que não é necessária, porque tem pessoas que precisam mais que a gente, os atletas. Resumiu a Andressa. Tem pessoas que precisam mais. Então, essa iniciativa da Conmebol, juntamente com o presidente do Uruguai, que intermediou essa doação, que na verdade eles pediram e o laboratório doou, para mim é uma pouca vergonha, é imoral. É imoral. E vamos ver também a questão legal. Até que ponto os países vão aceitar isso? Em que país os jogadores poderão ser vacinados? Essas vacinas entram no país para vacinar os jogadores envolvidos na Copa Sul-Americana e Libertadores? E tem que passar pelo Ministério da Saúde, pelo Plano de Vacinação Nacional? Como é que vai funcionar essa situação? E eu acredito também que os times, jogadores, não poderiam aceitar antes que as pessoas que mais necessitam fossem vacinadas. E você, o que pensa?